Olá, tudo bem, pessoal? Bom, nós vamos dar continuidade então à nossa aula de Word, tá? Seria a nossa aula 2, onde na última aula nós vimos a parte de introdução e edição, e agora a gente vai falar sobre a formatação e alguns requisitos do Word, né? Algumas novas ferramentas do Word lá. Novas não, né? Ferramentas existentes no Word, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou digitar o WinWord, né? Que é o executado do Word. Quem quiser ir aqui pelo botão iniciar, fique à vontade. Vou pegar aqui um documento em branco e aí ele vai startar para mim a tela, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender aqui na tela do Word hoje é a questão da exibição dos objetos, tá? Então assim, ó, a gente já sabe sobre os componentes de tela do Word e agora nós vamos fazer o seguinte, ó, existem alguns recursos no Word que você pode utilizar. Então aqui no exibir, por exemplo, nós temos aqui as formas de leitura, que eu já vou mencionar com vocês, eu vou colocar um texto aqui para mencionar, mas eu tenho os objetos gráficos aqui da tela. Por exemplo, eu quero trabalhar com um pouco mais de precisão no posicionamento de objetos ou alinhamento de texto em relação à folha. Então você tem aqui a opção régua, né? E aí você vai enxergar a régua, ela mostra aqui para você nessa área cinza aqui dela é a área da margem que você tem da folha, ó, nesses dois lados. E aqui a área que você tem para trabalho, assim como na horizontal e na vertical também, ok? Você tem aqui a opçãozinha linhas de grade, que ele vai colocar essas linhas de orientação para posicionamentos de objetos e um painel de navegação para você poder navegar aqui entre as páginas, tá? E aí vai ficar a seu critério de poder trabalhar com isso, ok? Bom, como eu mencionei para vocês, eu vou colocar um texto aqui, então eu vou usar aquele comando igual, rand, abre parênteses, e vou pedir para ele colocar aqui, por exemplo, ó, 15 parágrafos com pelo menos 3 não, vamos por 5 frases cada um e vou dar Enter, tá? Então, igual rand, abre parênteses, 15,5, fecha Enter, tá? Para quê? Para que ele crie várias folhas aqui para mim, ó, poder trabalhar, tá ok? Aí lembrando que esse comando ele vai gerar para vocês diversos textos variados do Word, né? E a gente não vai precisar ficar aqui toda hora digitando o textinho ou abrindo o texto pronto. A gente cria na hora aqui para poder fazer a manipulação. Bom, então o que acontece aqui, ó? Então aqui eu tenho o texto, né? Eu tenho aqui as opções de visualização. Eu percebo que realmente na régua aqui ele se enquadra nesse perfil que eu estou trabalhando, ok? E aí, ó, eu vou observar aqui que eu tenho as ferramentas de zoom. Essas ferramentas de zoom, elas são encontradas aqui nessa área inferior da tela aqui também, que eu posso utilizar, tá? Então, você pode colocar -1 na tela ou +1, aproximar o texto, tá? Ou você pode clicar nesse número aqui, ó, e aí ele abre esse quadro para você poder selecionar como você quer visualizar. Por exemplo, página inteira e ok, tá? Se você não quiser trabalhar com essa área aqui, que é um acesso rápido, você pode trabalhar aqui, ó, o efeito aqui é o mesmo, tá? Tem aqui, por exemplo, a largura da página, ele vai ajustar para mim na largura da página que eu tenho aqui. Como o painel de navegação está aberto, ele vai ajustar nessa área. Se eu fechar o painel de navegação, né, que é desligar nessa opçãozinha aqui, e clicar em largura de texto, ele já vai ficar, né? Eu vou até afastar mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. E aí eu vou aproximar aqui, ó, largura. Tá vendo? É o modo que eu gosto de trabalhar, porque eu enxergo as margens e enxergo aqui também como que tá ficando o meu texto, ok? Bom, tem aqui várias páginas, uma página, você pode clicar aqui no 100% para ele poder mostrar para vocês aqui 100% do objeto, ou zoom, que aí ele abre esse mesmo painelzinho que ele abriu agora anteriormente. Aqui tem uma vantagem interessante, que você tem essa opçãozinha aqui de múltiplas páginas, aqui você clica, segura e você enquadra quantas páginas você quer, ó. Tá lá, até 4 por 14 páginas, ó lá, tá? Se eu der ok aqui, ele vai fazer isso, né, ó. Tá? Só que ele tá com espaço aqui para 14 páginas, e aí onde eu clico aqui, é a página que ele está trabalhando. Perceba pela movimentação da régua aqui em cima, ó. Tá ok? Então eu vou novamente clicar aqui, vou colocar aqui, ó, largura da página, vou dar ok, para ele deixar aqui largura da página, e vou voltar aqui na página 1 aqui em cima, né? Tá ok? Bom, então enxergando isso, né, nessa questão aqui do zoom, você tem aqui a opçãozinha também de organização de janelas. Então quando você está trabalhando com a janela, você pode criar uma nova janela de trabalho para você trabalhar, ó, tá? Do mesmo documento, ó. Eu tenho aqui duas janelas do mesmo documento, tá? Eu tenho aqui a opçãozinha organizar tudo, que organiza duas telas do Word, vários documentos, ou no caso aqui o mesmo documento sendo exibido duas vezes, tá? Vou fechar uma delas, e tenho aqui também a opçãozinha de dividir para dividir o documento, já visto também na aula passada, né? Tá ok? Então eu vou tirar aqui a remoção da divisão, que eu posso chegar, por exemplo, página 1, página 1000, né? Legal? Eu tenho alternar entre janelas, que alterna entre uma janela e outra, entre vários documentos, tá?
ok? Para a gente poder trabalhar, tá bom? Então aqui eu tenho janela, tenho zoom, tenho a exibição de objetos e aqui aquela forma que eu falei para vocês. Por exemplo, modo leitura, eu clico aqui, ó, o Word vai posicionar no modo leitura que eu posso ir lendo, né, como se fosse um livro e virando páginas, né? Aqui ele não está virando a página, ele está virando para mim o quê? Ele vai encaixando o texto para mim, né? E vai mostrando para mim todo o texto de uma forma que fique assim bem dinâmico para mim fazer a leitura de um texto bastante legível, né? Aqui embaixo você vai encontrar tela, não número de página, você encontra a opçãozinha tela, né? Fica interessante você entender isso, ok? Aqui embaixo também, ó, você tem lá modo de leitura, aí tá lá o modo de impressão, que é o qual a gente trabalha, né? Que a gente chama de what you see is what you get, né? Ou seja, o que você vê é aquilo que você tem. E aqui você tem a opçãozinha de trabalhar como página de internet, que é o layout da web, que tá aqui, ó, layout da web, né? Se você clica aqui, você vai enxergar que se isso aqui fosse transformado numa página de internet, você vai enxergar dessa forma. Ele vai gerar o código HTML e você vai enxergar dessa forma aqui, sem formatação nenhuma no estado que ele está, né? Eu também tenho a opçãozinha estrutura de tópico, caso eu esteja trabalhando com tópicos, né? Que ele mostra já uma marcaçãozinha para mim de cada parágrafo que eu coloquei, tá? Mas isso aqui é uma outra aula que a gente pode trabalhar, né? Fazer uma coisa mais específica. Vou fechar aqui o modo, tá ok? E voltando aqui então, né, na parte de exibição, você tem a parte de rascunho também, como se ele se transformaria num bloco de notas, né? Fica só uma área para você trabalhar, o máximo que ele vai mostrar para você é a quebra de páginas, tá? E objetos gráficos também não ficam aqui sendo exibidos, ok? É muito simples esse modo aqui, é mais realmente para quem quer só digitar textos seguidos. Bom, eu tenho aqui o layout de impressão, então, que eu vou trabalhar, né? E aí, quando eu falo layout de impressão, vou até afastar um pouquinho aqui agora. E aí, quando eu falo do layout de impressão, eu vou falar para vocês também dessa área chamada layout, né? Onde eu tenho, por exemplo, aqui, ó, as margens das folhas, tá? Então, eu tenho algumas margens aqui pré-configuradas ou margens personalizadas. E aí, nas margens personalizadas, eu tenho aqui, ó, margens e vou colocar as medidas das margens que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que a margem superior seja de 1,5. Então, eu vou na setinha aqui, ó, vou clicar até 1,5. Posso digitar, tá? Aqui também, margem esquerda, eu quero 2. Tá? Medianize é um espaçamento para fazer a colagem ou perfuração. Então, nesse caso, nós não vamos trabalhar com a medianize agora. Tem a posição dela também. Eu vou colocar até um valor só para vocês enxergarem. Margem inferior, vou colocar aqui, ó, 2. Margem direita, eu vou colocar 2. Tá? Só para a gente poder testar isso. Como que vai ficar a hora que eu der OK? Vamos ver, ó. Vou dar OK. Olha lá. Ele já atualiza as margens para mim do documento, tá vendo? Ele já vai me atualizar, vai deixar o documento... Então eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou vir aqui, ó, e tenho a orientação, tá? E aí eu tenho retrato ou paisagem. Então o que que é o retrato? É a folha em pé, paisagem é a folha deitada. Se eu afastar aqui no zoom eu vou enxergar isso, né, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? A folha tá deitada, tá? Eu tenho aqui o tamanho dela, o tamanho da folha, tá? Isso aqui vai se basear muito em cima da impressora que você tem, que você esteja trabalhando com a impressora. Se você estiver trabalhando com uma plotter, você vai enxergar aqui padrão A0 de folha, por exemplo, né? Aqui eu tenho a divisão de colunas, tá? Então, para isso você faz assim, ó. Por exemplo, eu seleciono aqui 2 parágrafos, né? Eu vou dar um clique aqui no primeiro, vou selecionando até aqui embaixo, ó. Tá? Aí você vem aqui, ó, colunas e pode colocar 2 colunas. Olha lá, ele vai dividir para mim os 2 parágrafos em 2 colunas. Ele vai acertar e ajustar isso para mim, ok? Então eu vou selecionando, eu tenho aqui a quebra, que é para fazer quebras no documento, como o próprio nome diz, é quebra, quebrar o documento mesmo. Por exemplo, assim, eu quero que esse conteúdo aqui esteja na próxima página, né, o vídeo. Então eu venho aqui em quebras, ó, e coloco a quebra, aí quebra de página, ó. Olha lá o que ele faz, ó, ele joga o vídeo aqui para mim, ó, tá vendo? Então eu faço a quebra da página, né, ok? E tem aqui a numeração de linhas, e aí você pode colocar a numeração de linhas no documento, né? A forma que você quer enxergar essa numeração. Não vou trabalhar com isso agora, que vai ter uma aula mais importante para nós trabalharmos depois, tá? Depois, opa, eu girei aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Opa, layout. Aí eu girei a rodando aqui, ele pulou para mim de guias aqui, né? Eu tenho aqui a opção de parágrafos, já vou explicar para vocês, tá? Como é que funciona essa opçãozinha de parágrafos, beleza? E então, assim, resumidamente, eu tenho aqui as opções de configurar página. Agora, as configurações de página é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui esse quadradinho que, ao clicar aqui, ó, ele abre essa opção onde eu tenho todas as configurações possíveis, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essas janelinhas de pop-up que o Word abre ou qualquer outro software abre, porque ele dá mais opções. Tá, ok? Parece que não, mas ele dá. Se você, para encontrar essa página, ou é aqui, né? Então, layout, na parte de configurar página, você tem esse quadradinho, ou aqui, ó, arquivo
imprimir, aí você tem aqui, né, a impressão, né, mandar imprimir, mandar para a impressora, o número de cópias que você quer do documento, qual impressora que você está usando agora nesse momento, aqui as configurações básicas, tamanho de folha, margem, você vai imprimir de um lado ou outro e tal, e aqui, ó, configurar página, vai abrir a mesma tela, tá? Então, tanto faz você usar aqui, ou você usar aqui, né? Então, em configurar página, ó, quando eu clicar aqui nessa opçãozinha, ele vai abrir para mim aqui as margens, aí tem aquela história da medianiz, né, que eu falei para vocês, ó, eu vou colocar retrato aqui e medianiz aqui, ó. Vou colocar uma medianizinha aqui, ó, de, por exemplo, um e-mail, ó, tá vendo? Aí o que acontece? Ele mostra para mim onde vai ser a parte colagem, aí eu tenho a posição da medianiz aqui, ó. Você vai ser na parte superior ou vai ser na parte margem esquerda. Aqui a folha está em retrato, né? Ó, vou dar OK, tá? Ele não vai mudar nada, tá, pessoal? Não mostra nada. Ah, ele pegou daquele ponto em diante, né? Esse documento aqui ele pegou do ponto em diante, né? Eu vou voltar aqui e vou reconfigurar todo o documento, ó. Vou dar 2 cliques, 3 cliques, né? Vou selecionar tudo, ó. 2, 3. Deixa eu ver se pegou tudo aqui. Olha lá, pegou tudo. E aí eu vou lá, ó, configurar página. Olha lá, margem superior, vou reconfigurar. É por causa da quebra que eu fiz, né? Ele fez essa alteração. Então aqui, ó, 1,5, esquerda 2, direita vou colocar aqui 2, tá? É que ele pegou do ponto que ele estava em diante, então ele desconfigurou tudo aqui, eu vou reconfigurar, não tem problema nenhum. Margem inferior aqui, ó, por 1,5 também, né? Ficar igualzinho, ó lá, superior 1,5, 1,5, 2, 2, medianiza aqui. Eu vou deixar 0 agora, porque a medianiza era só para mostrar onde pode ficar a parte de colagem. Vai ser retrato, várias páginas, né? Vai ser recurso normal, tá? Aplicar a seção selecionada lá no documento inteiro, não precisa nem selecionar, né? Eu seleciono mais por precaução, mas aqui no documento inteiro, a hora que eu der OK, todo ele vai voltar, ó. Tranquilo? Ó? Então não precisa esquentar a cabeça, tá, gente? Não precisa ficar nervoso, começar a uivar durante a noite, tá? Beleza? Ó, vou no exibir aqui, ó. Vou desligar a linha de grade, deve estar incomodando as pessoas, né? Você fica olhando aquele monte de linha, ela começa a incomodar. Aqui também a coluna desconfigurou pelo fato de eu ter trabalhado, né, em cima dela. Em página inicial, você consegue enxergar essas alterações, em página inicial, você consegue enxergar essas alterações clicando aqui, ó, tá, nesse mostrar tudo. Ah lá, ele fala aqui, ó, fim da sessão. Então, se eu clicar aqui e dar um delete no teclado, ó, ele vai voltando para minhas sessões, tá, ó. Aí ele voltou a sessão e virou tudo uma coluna só, ó lá, fim de sessão, vou dar um delete, ó. Tá vendo? Olha lá, quebra de página, vou dar um delete, ó, vou fazer o documento voltar todo normal, ó. É bom fazer isso, gente, pra gente aprender como que reconfigura todo o documento, tá ok? Então, tipo assim, né, me perdi na formatação, tal, relaxa, o Word mostra tudo pra vocês. Você viu que eu só cliquei nos finais aqui, dei delete e voltou no padrão, ó, tá? Se tivesse tudo duas colunas, né, por exemplo, sei lá, eu tava lá no layout, tava lá colunas duas, né, ficou assim, ó, não quero o documento. Beleza, você vem aqui em layout, vem aqui nas colunas e coloca aqui uma. Olha lá, ele volta, tá? Então é interessante de você utilizar esse recurso aqui, ó, que você enxerga os parágrafos, né? A finalização dos parágrafos, tá? Os espaçamentos de caracteres. Deixa eu até aproveitar e aproximar um pouquinho aqui, ó, para vocês poderem enxergar, tá? Olha lá, entre espaços, né? Ó, fica lá os pontinhos, né? Já mostrei isso na aula passada, tô dando uma revisada porque é importante para formatação, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um clique aqui, ó, vou dar um Enter, tá? Olha lá, ele finalizou um parágrafo 0 para mim aqui, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, título do documento, tá? Por que eu fiz isso, né? Para mim poder fazer assim, ó, seleção, tá? E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma formatação rápida. Para fazer a formatação rápida, você pode selecionar o documento e aí você pode dar botão direito e fazer uma pré-formatação, onde você tem aqui coisas bem simples, tá? Como, por exemplo, formatação de fonte, o tamanho do texto, aumentar, diminuir fonte, copiar a formatação, estilos, negrito itálico sublinhado, colocar aqui um ênfase no texto, né? Que é como se fosse aquela caneta marca-texto, formatação de parágrafo, colocação de marcadores, né? Isso para formatação, fora a edição que dá para fazer aqui também, ok? Ou você vem direto aqui, onde você vai ter as mesmas opções, e aí surge uma aqui, né, que é alternar os caracteres em maiúsculo, minúsculo, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, maiúsculo, aí tudo fica maiúsculo. Ou então eu limpo a formatação. Olha lá, eu clico aqui, ó, não tem formatação nenhuma, não vai aplicar nada. Deixa eu pôr uma formatação aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó, limpar formatação. Olha lá, ele volta a formatação, tá ok? Então você tira a formatação do documento que você está trabalhando nesse momento. Bom, feito isso, então vocês já viram que aqui dá para fazer pré-formatações rápidas, mas se eu clicar aqui no quadradinho de fonte, ó, eu vou abrir aqui, ó, fonte, aí eu posso escolher uma fonte, tá? Eu gosto muito de uma fonte chamada Cambria, eu
adoro essa fonte aqui, ó, Cambria. Ela faz um texto, parece um texto bem técnico mesmo, né? Então, ó, Cambria. Aqui os efeitos, né? Itálico, ele dá uma inclinadinha no texto. Negrito, ele encorpa o texto. Negrito itálico, ele encorpa e inclina o texto. O tamanho, então, por exemplo, 18. A cor da fonte, tá? Vou colocar aqui uma cor de fonte. O estilo de sublinhado, eu posso colocar um sublinhado aqui se eu quiser ou não, tá? Vou colocar aqui um duplo. A cor do sublinhado. E alguns efeitos, por exemplo, taxado, traça uma linha no meio, taxado duplo, sobrescrito que é acima, subscrito que é abaixo, versalete, que é um efeito que ele dá para algumas fontes, que no caso que ele não funciona para essa fonte, todas em maiúsculo já está, porque eu já formatei antes, e ocultar o texto, que o texto na hora de fazer a impressão ele pode ficar oculto, tá? Então, é uma opçãozinha que realmente você vai estar usando. E embaixo aqui você tem definir como padrão. Se você clicar aqui em definir como padrão, todo documento que você fizer a partir de agora, ele vai alterar o normal.docx, que é o modelo do Word. Se você fizer isso, todo o seu documento sai com essa formatação que você colocou. Tem que tomar muito cuidado quando aparece isso daqui, tá? Lá em margens também de folha aparece, então tem que tomar muito cuidado, ok? Não é só chegar e clicar de qualquer jeito, tá? E tem aqui os efeitos do texto. Esses efeitos aqui são pequenos efeitos que você pode colocar no texto para dar um pouco mais de ênfase nele, tá? São os efeitos que você tem aqui, ó, tá? Só que aqui você tem uma configuração mais avançada. Ok? Depois fiquem à vontade para explorar aqui, colocar gradiente no texto, colocar cor sólida, aqui você colocar os efeitos de sombras, né, de reflexos, tal. Tem um monte aqui, ó, brilho, né, você gosta de deixar um texto bastante enfeitado, bordas, formatação 3D, ó, tem vários efeitos 3D, tá ok? Que você encontra aqui também, tá? Nessa opçãozinha aqui, ó, tá? Mas eu vou deixar bem simplesinho assim. Aproveitando, eu tenho aqui a opção avançado, onde eu tenho aqui, ó, espaçamento entre caracteres. E aí você pode aumentar, expandir um pouco esse espaçamento aqui. Assim, quer dizer, não vai aumentar o tamanho da fonte, né? Às vezes ele tem que só ajustar um pouco a fonte. Por exemplo, 150%, ó como é que fica aqui no exemplo, tá vendo? Tá? Pode ver que a altura minimamente se aumenta, né? Mas ele deixa um pouco mais largo o texto, né? Ou mais recuadinho, né? Olha lá, 66, tá vendo? Então ele diminui um pouco o texto, mas ele tenta ajustar aqui, tá vendo? Então eu vou pôr aqui, ó, 100%. Espaçamento normal, tem aqui espaçamento expandido entre caracteres, você pode colocar uma pontuação para o texto ficar mais visível ou não. Percebo que entre as escritas vai ficando mais expansivo, né? Entre os caracteres, né? Ó, tá? Ou você tem aqui a opçãozinha, em vez de expandido, você tem a condensado, ele espreme tudo, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar aqui, ó, expandido. A posição dele em relação ao texto, ele pode estar elevado, e você coloca uma posição aqui para ele ficar elevado, em relação à linha, tá? Opa. Ou rebaixado, aí ele abaixa em relação à linha. Quando você vai fazer uma fórmula, alguma coisa aqui, matemática, né, tal, eu vou deixar normal. O kerning para fontes, pessoal, dependendo da fonte, ele pode funcionar ou não, que ele vai trabalhar o quê? Aí, assim, tem que entender que entre, por exemplo, o T, o I e o T, você tem um espaçamento que é mais ou menos calculado aqui, ó, entre essas distâncias. O que o kerning faz? Ele tenta suavizar esse espaçamento, porque às vezes entre uma letra A, uma letra O, uma letra E, entre um C e um T, pode ser que o espaçamento não fique tão visível. Então, se você tem lá um monitor de alta definição, tal, e você percebe que o texto que você quer apresentar não está assim tão espaçadamente correto entre os caracteres, você pode usar a opçãozinha de kerning, tá? Não são todas as fontes que aceitam isso, ok? Assim como você tem o kerning para fontes, você tem aqui os chamados recursos OpenType. TrueType são as fontes mais comuns utilizadas, Arial, Times New Roman, né? São fontes comumente usadas aí no dia a dia. Quando você pega uma fonte comprada, tal, você vem com os recursos de OpenType, que permite você fazer ajustes também nessa fonte, que nesse nosso caso aqui no Cambria eu posso mudar tudo, isso aqui não vai acontecer nada, tá ok? Mas fica aí a dica para quem fizer compra aí de caracteres, trabalha profissionalmente aí com a criação de jornais, revistas, né? E você usa fontes padrões criadas, né? E vocês compraram as fontes, ok? Então eu vou dar ok aqui, ó. E eu percebo que o meu documento foi formatado, tá? A partir de agora eu vou tirar esse pezinho aqui, ele não precisa mais estar aqui, ok? Bom, assim como eu tenho a opção de parágrafo, tá? Então além da fonte, você tem a opçãozinha de parágrafo. E aí, por exemplo, ó, você tem aqui, né? Recursos e espaçamentos. Então, geral, alinhamento esquerdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, centralizado. Tem a direito, tem justificado, a gente já vai ver ele. Aplicado no corpo do documento. Tem recuo esquerdo ou direito, espaçamento entre linhas, tá? Mas aqui no caso, como é um título só, é só colocar centralizado. Vou dar OK. Essa opção também você tem aqui, ó, as 4 opçõezinhas, esquerdo, centralizado, direito e justificado, tá? E quando você selecionar o parágrafo, ó, eu vou dar duplo clique. Ele seleciona o parágrafo, você pode vir aqui, ó, e colocar um espaçamento entre linhas, tá, ó,
ok? Para quem, quando o professor fala assim, né? Olha, eu quero um documento lá, o trabalho tem que ser de 4 ou 5 linhas. O cara vem aqui e aumenta para 3 de espaçamento. Fica bonito, né? Não precisa fazer muita coisa, mas é sacanagem, tá? O pessoal não faz isso não, tá? Então, olha lá, 1,5 aqui, né? Mas fica a dica, né? Olha lá. Tá? Então, olha lá, 1,5, né? Ó. Então, já você percebe que já ficou um espaçamento um pouquinho maior, né? Assim como você tem o espaçamento aqui de parágrafo, tá ok? Essa opção você encontra aqui, ó. Tá lá. Aqui, ó, espaçamento. Ah, só uma coisinha. Você encontra aqui, ó, espaçamento entre linhas de 1,5, mas você pode colocar espaçamento entre parágrafos, ó. Espaçamento, parágrafos que vem antes. Ó, pode ver que ele vai espaçar aqui, ó, o que vem antes e o que vem depois também, ó. Então vai dar uma espação entre o título e esse parágrafo aqui, ó. Ok. Olha lá, tá vendo? Ah, não precisa ficar dando enter, 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 enter. Não, gente, isso é feio de fazer. É pecado, inclusive, tá? Fez isso, vai direto pro inferno. Tô avisando, tá ok? Ah, lembra da opção justificado de parágrafo? Olha cá, ó. Você tem aqui esse espaçamento. Perceba que aqui ficou retinho, ó. E aqui ficou meio zoadinho, né, ó. Tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco justificado, ó. Olha lá. Ele faz um alinhamento perfeito do texto pra mim. Compara aqui com o texto de baixo, ó. Tudo torto. E aqui tudo retinho, ó. Tá vendo? Tudo alinhadinho. Essa é a opção justificado. Tá? Então, você tem espaçamento entre linhas, né? Que tá aqui, ó, espaçamento entre linhas, tá? Espaçamento antes e depois do parágrafo ou parágrafos que estejam selecionados. E você também tem recuo, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero recuar aqui em relação à régua 1 centímetro. Então, eu vou lá, ó, 1 centímetro, tá? Aí eu tenho aqui à direita, ó, também 1 centímetro, né? Então, ó, a hora que eu der ok, ó, o que, que vai acontecer, ó lá? Ficou 1 centímetro para cada lado, ó, tá vendo? Ficou um textinho alinhadinho, bonitinho, você quer dar um ênfase nesse texto, né? Vou selecionar o segundo parágrafo aqui, ó, dando duplo clique. Sempre vai formatar aquilo que está selecionado, tá, gente? Se for o documento inteiro, é 3 cliques, ele seleciona tudo e aí você faz a formatação de parágrafo, ok? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Opa, vou dar 2 cliques aqui, ó. Vou pegar o próximo parágrafo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Recuo, né? Então, recuo aqui eu não vou mexer, por quê, ó? Eu vou colocar aqui, ó, especial de primeira linha. Aí, primeira linha é aquele início de parágrafo, né? Que a tia Cotinha lá na escola falava, 2 dedinhos. Então, a gente vai colocar 2 centímetros em homenagem a ela, né? Viva a tia Cotinha. Espaçamento aqui, antes e depois. Eu não quero espaçamento. Um parágrafo vai ficar grudado no outro aqui, ó. Tá? Aqui, espaçamento entre linhas. Eu tenho de 1,5. Vamos colocar aqui, ó, duplo, né? Não vou colocar nem múltiplos aqui com espaçamento. Vou colocar duplo. E vou dar ok. Olha lá. Espaçamento com recuo, tá vendo? Justificado no máximo possível que deu. E apertando aqui. Tem que comparar com esse de baixo aqui, ó, para ver se esse não tem espaçamento, tá? Apesar que você tem 1,5 aqui. Vamos ver, ó, parágrafo. Ó, tem 8 pontos aqui, ó. Vou tirar, tá? Vou dar ok. Vai aproximar até o de baixo aqui. E aqui tá tranquilo que já tava 0. Beleza? Bom, então esses aqui são os alinhamentos de parágrafo que você tem. Além disso, o que você pode fazer num texto selecionado? Então, vou selecionar esse parágrafo aqui de novo, vou vir aqui, ó, tem um baldinho aqui, que ele é um baldinho que está aqui, ó, sombreamento, permite você colocar sombra de fundo no documento, ó, ficar bonito, ficar com ênfase, né, ó, tá vendo, ó? Além disso, eu posso colocar também uma borda nele, ó lá, para dar um efeito maior nele, ó, tá, como se fosse preencher uma tabela aqui, né, nós vamos ter uma aula no Word só de tabelas, ok? Então, tá aqui, ó. Quero fazer no título também, ó, vou selecionar o título aqui, ó, vou selecionar aqui a cor de fundo, o título, tá? E quero colocar uma borda. Ah, mas eu queria modelar essa borda. Tudo bem, você tem aqui, ó, bordas e sombreamento, ó. Aí o que você vai ter? Além de você poder colocar uma borda, você pode escolher o tipo de linha da borda. Você pode escolher qual é a cor dessa borda. Você pode escolher até a espessura dessa borda, tá? E aplicada aqui ao parágrafo ou objeto selecionado, você pode escolher. Então eu quero o parágrafo, né? Antes de dar ok, borda da página. Opa, borda tem página? Tem, ó. Vou colocar aqui, ó, caixa, né? Que eu posso escolher qual delas eu quero. Eu posso colocar aqui qual é o tipo dela. Se eu não quiser colocar um desses tipos aqui, você pode vir direto aqui na opção chamada arte, que surge. E aí você pode colocar as coisinhas mais miguxas do mundo aqui, ó. Tá vendo? Que vai ser aplicado diretamente no documento, ó. Vamos colocar aqui, ó. Halloween tá chegando, vamos colocar o gato preto aqui, ó. Tá? Sabe o que significa isso, pessoal? Gato preto? Nada. É só a cor do gato. Tá vendo? Tá lá. Cor, largura. Você pode colocar a largura dele, mas deixar mais grandão, mais pequenininho. Tá? Aplicar no documento inteiro. Beleza? Aí vou dar... Ah, aqui também tem o sombreamento, tá? Que é a cor de fundo. Eu coloquei uma cor sólida aqui, ó. Vou colocar uma cor mais clarinha, tá? E vou dar ok, ó.
Olha só. Olha a diferença do documento, né, pessoal? Já tá dando um ênfase aqui, os gatinhos, né, tal, aplicando o documento todo, né? Então a gente tem que só tomar cuidado bastante com a parte de formatação, né? Dependendo do que você for fazer, vai ficando mais assim interessante. Dependendo do que você vai fazendo, pode ficar bastante feinho, né? Tá ok? Uma coisa interessante aqui também é o seguinte, ó. Eu vou selecionar, ó. Vou fazer assim, ó. Usando as ferramentas de zoom que nós aprendemos, né? Ó, vou lá no exibir, tá? Venho aqui, ó, várias páginas, tá ok? Ela vai pegar as páginas pra mim. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar desse parágrafo aqui, ó. Pegar do primeiro, vai. Não, primeiro não. Vou pegar aqui, ó, do primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ó, vou selecionar todo ele. Ó, cliquei, segurei, arrastei, tá? E aí você vai ter uma opçãozinha aqui, ó, no página inicial, que é a parte de marcadores, que você tem marcadores com objetos gráficos, tá? E aí cada início de parágrafo ele vai colocar um tipo de objeto para vocês, tá? Ou numérico, ou letra, tá? Ou com marca de tabulação quando você vai marcando com o uso da tecla Tab. Eu vou explicar melhor lá em titulação isso daqui, tá? Por enquanto eu vou só colocar objetos gráficos mesmo, ok? Ou numeração, tanto faz. Então nesse caso eu venho aqui, ó, definir novo marcador, tá? Aí eu tenho aqui, ó, caractere, símbolo, marcador, símbolo, imagem ou fonte. Então vem aqui, ó, símbolo. Aí ele abre para mim essa tela aqui onde eu posso escolher, né, o objeto que eu vou utilizar, ou então aqui, ó, symbol, e aí eu vou marcar aqui o objeto. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui a fonte, vamos pegar aqui uma Wingdings, Webdings, olha lá, Webdings tá bom já. Tem a Wingdings aqui também, que tem bastante simbologias, tá, gente, ó. Tem até da Microsoft ali, né, puxar um sarro, olha lá. Isso aqui é fonte bastante antiga, mas é interessante. Vou colocar até um disquetinho aqui em homenagem ao pessoal de informática, né, tá? Que já é da época antiga, como eu sou, né? Então, vou falar muito alto isso. Vamos lá, Wingdings, tal, marquei aqui, vou dar OK, né? Aí ele já vai marcar aqui o disquetinho para mim, tá? Tem o alinhamento dele, tá? Se quiser pôr uma imagem, você pode também. Mas vamos lá, coloquei aqui o disquetinho, vou dar OK. O que vai acontecer, ó? Todo novo parágrafo vai ficar com o marcadorzinho, ó. Tá vendo? E aí você vai casar juntamente com ele a formatação de parágrafo, tá? Então você vai lá fazer a formatação de parágrafo, você vai conseguir enxergar como ele vai ficar, se você quer com ele com recuo, se você quer ele colorido, você vai formatar. Então cada parágrafo lá ficou com o marcadorzinho. Se for numérico, vai ficar com o número 1, 2, 3, se for com letra, vai ficar A, B, C, D, se for com algoritmo romano, vai ficar com os algoritmos romanos, né? E a utilização desse daqui, você tem que usar a tecla Tab, né? E aí muda um pouquinho, vou até fazer um exemplo aqui no final, só para não deixar batido, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Bom dia. Vou dar um Tab, ó. Tab. Olha lá, boa tarde. Perceba que o marcador já mudou lá, né, ó. Boa tarde, Tab. Mais um. Boa noite. Então, para cada Tab que eu for dando, ó, ele vai criando um novo marcador. E aí, né, vou colocar final. E aí o que acontece, ó. Eu vou selecionar, tá? E aí aqui, ó, nas opçõezinhas, ó, eu posso mudar isso, tá vendo? Então, por exemplo, esse aqui é o que tá mandando agora, né? Que tá com simbologia. Se eu quiser colocar assim, ó. Olha lá, 1.1, 1.1, né? Se eu voltar aqui o nível, ó, dei um Tab, vou dar aqui, ó, Shift Tab. Olha lá, volta, volta. Shift Tab, tá, pessoal? Shift Tab, ó. Aí volta aqui, ó. Tá vendo? Dias, Enter, Tab. Dias, semanas. Olha lá, Tab. Segunda, Enter, Tab, Tab. Terça, olha lá, Tab. Quarta, tá vendo? Ele vai colocando para mim a marcação, tá? Até eu dar um Enter, Shift, Tab, 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 até voltar, tá bom? Legal? Então você tem aqui essa forma de você controlar a tabulação fazendo esses marcadores, beleza? Gente, tem ainda a parte de estilos, tá? Tem tabelas, tem inserção de objetos gráficos. Nós vamos falar disso mais pra frente, beleza? Pra aula não ficar muito cansativa, muito pesada, mas é isso aí. Quem quiser pode dar um arquivo salvar, tá? Salvar aqui neste PC, né? Na sua máquina aí de exemplo. Colocar aqui a área de trabalho. Colocar aqui a formatação de texto. Ok? E vou salvar. Então a gente aprendeu hoje, né, pessoal, a configurar a visualização dos objetos do Word, da tela. Nós aprendemos a configurar a página e aprendemos a fazer a parte de formatação, tá ok? Gente, muito obrigado, até a próxima, um abraço.